Boa noite a todos. Tá muito frio, hein? Nós vamos começar então o estudo da noite, né? Hoje com assunto novo, de livro novo. Mas para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos distanciar das coisas materiais. E agora nos voltar para os assuntos espirituais, o estudo que fazemos aqui sempre, à luz da doutrina espírita, esse estudo sempre mais voltado para a área psicológica, filosófica da doutrina espírita. Permita a Deus que os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco, nos inspirem, garantam a paz e a utilidade do nosso ambiente. Que assim seja. A qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer. Eu estou com a Letícia aqui ao meu lado, ela me ajuda. E a gente vai fazendo aí um estudo em conjunto, né? É até bom às vezes alguém complementar, falar alguma coisa, para ficar mais dinâmico. Hoje nós vamos estudar um capítulo de um livro diferente, do Laços de Afeto, de Hermance Dufault. Para quem não conhece, Hermance Dufault, ela foi uma médium de Allan Kardec, na época ela tinha 14 anos, e ela conheceu Allan Kardec exatamente no lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Daí em diante, né, ela passou a ser uma das médiuns principais de Allan Kardec, porque ela recebia nada mais, nada menos, com muita propriedade, o espírito de São Luís, que era o responsável pela Sociedade de Estudos Parisiense, que futuramente Allan Kardec iniciou, né? Ela foi a primeira médium a escrever um livro espírita oficial, né? Publicado por Allan Kardec. O livro era A História de Joana d'Arc, por ela mesma. Ela trabalhou intensamente na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos. Na primeira edição, em 18 de abril de 1857, eu acho que o livro não tinha 600 perguntas. Mas na segunda edição, totalmente revisada pelos espíritos superiores, ficamos com as 1019 que temos até hoje. Então esse livro ele é psicografado, né, pelo espírito de Hermance Dufault. E o tema é auto-amor, tema sempre importante. Conquanto as luzes que clareiam os raciocínios, ainda sentimos o peso coercitivo dos resultados da insanidade moral nas impérvias sentenças que lavramos contra nós no dobrar do tempo. Essa encarnação que nós estamos, né, o planeta passando para ser de regeneração, ela é muito interessante, porque nós viemos espíritas, né, uma religião bem lúcida, onde nós temos possibilidades de conhecer a verdade de uma maneira clara e objetiva. Enquanto a maioria das religiões elas são ritualísticas, elas ainda falem por parábolas, né, indiretamente, a doutrina espírita ela é muito objetiva. Então nós não podemos alegar no espiritismo ignorância das leis trazida pelos espíritos superiores, que é o cristianismo redivivo. Mas se por um lado nós temos essa doutrina maravilhosa que clareia o nosso raciocínio, o nosso coração, as nossas ações, já que a bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação, a verdade é que ainda não somos espíritos puros. Então, contrabalançando
esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós ainda notamos no nosso íntimo muitos defeitos, muitas más tendências. Daí esse tema que nós estamos vendo, que é a necessidade do alto amor. Se por um lado nós aprendemos que precisamos perdoar, precisamos ter paciência com as outras pessoas, nós também temos que fazer esse trabalho para nós mesmos. Aliás, eu acho que antes de amarmos, de perdoarmos as outras pessoas, nós precisamos nos perdoar, nos amar, para, em se equilibrando, nós termos mais capacidade para ajudarmos os outros. Já se tivermos uma autoestima muito baixa, se ficarmos nos culpando demasiadamente, nós vamos nos desequilibrar e aí não poderemos ajudar outras pessoas. Os propósitos superiores de agora parecem ser esmagados ante a força cruel do passado ignominioso e voraz que reside nos porões da mente. Então, se por um lado nós temos todo o conhecimento que a doutrina nos traz, intimamente nós sentimos ainda muitas más tendências. Essa é a verdade para todo mundo. É que normalmente, nós que estamos vivendo nessa era das redes sociais, que as pessoas apenas aparentam, mas verdadeiramente não são, porque no nosso planeta material, um dos problemas é que nós podemos aparentar para os outros, e é o que aparece, muitas vezes o que nós não somos. E nesse relacionamento da gente ficar querendo aparecer bem na fita, se mostrar sempre poderoso, equilibrado para as outras pessoas, nós acabamos mais mostrando para outras pessoas uma máscara, né, uma coisa que verdadeiramente não somos, do que realmente a nossa realidade. E quando nós passamos a fazer isso no decorrer dos anos, nós nos acostumamos tanto a aparecer para os outros o que verdadeiramente nós não somos, que nós esquecemos da nossa realidade. Então é importante que, a par desse papel de aparecermos bem para os outros, que tem até uma coisa boa, nós precisamos também nos conhecer, saber os nossos limites, saber os nossos defeitos para nos melhorarmos. Porque se nós acreditarmos demasiadamente que nós somos puros, que nós somos perfeitos, que nós não temos defeitos, e é o que nós aparentamos para os outros, e deixamos totalmente de lado a nossa realidade, nós não conseguimos nos melhorar. Então é um dilema. Ao mesmo tempo que a gente tem que se conhecer, nós temos que nos perdoar e nos amar. Mas deixar de nos conhecer para ficar vivendo sempre uma alienação, né, uma coisa figurada, é um erro também, porque aí passamos a existência e não nos conhecemos, perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa realmente útil. Desejos fugazes do bem se consomem sob a mira certeira de sentimentos que não gostaríamos de sentir. É lógico que quando a gente vai à casa espírita, naquele ambiente de paz, de influências positivas, nós nos sintamos muito bem, equilibrados. Mas a questão que a irmã se coloca aí é que no dia a dia, quando afastados da casa espírita e daquele ambiente maravilhoso, muitas vezes o bem que nós quereríamos fazer, eles ficam eclipsados, né, pelos defeitos que nós temos, que trazemos de outras existências. E muitas vezes, a par do que nós falamos, do que nós postamos, nós muitas vezes nos depomos, nós depomos, quando a gente se depõe, né? Depõe a palavra? Quando nós vemos que a realidade não é essa, então nós deparamos. Então, por mais que a gente queira aparecer bem na fita, quando você vê, você só está fazendo coisa errada. Então você fala uma coisa, mas a prática é outra.
Desejamos, por exemplo, amar a família, mas muitas vezes sentimos-nos manietados às estranhas fantasias que nos inclinam para a ilusão dos sentidos fora do lar. Então, se por um lado, às vezes você é casado, você tem responsabilidades no lar, você se vê inclinado a deixar o lar, a família, né? Para ter, por exemplo, uma aventura extraconjugal, né? E mesmo que isso não se concretize, muitas vezes fica na fantasia, que acaba sendo uma coisa ruim também, mesmo que não se concretize. Desejamos compromissos e louvor ao serviço doutrinário. Todavia, em várias ocasiões, sentimos-nos vazios de idealismo, tombando nas armadilhas do desânimo e da deserção, ou enredados na rotina de realizar por obrigação, sem gratificações de profundidade. Kardec, quando ele fala sobre o verdadeiro espírita, ele diz que o verdadeiro espírita seria aquele que se transforma moralmente. Então, se você vai na casa espírita, passam-se os anos, você estuda bastante, frequenta os trabalhos, sejam os mediúnicos, de estudo, frequenta os trabalhos de assistência social, mas você não muda nada, os seus defeitos continuam os mesmos, você não consegue acabar com certas más tendências, você vai desanimando, porque a vida ela existe para que você progrida. Então tudo na nossa vida são oportunidades de desenvolvimento. Então, se por um lado você ganha bastante conhecimento que a doutrina te traz, e por outra você continua parado moralmente, é um problema. E aí você começa a entrar nesse desânimo, né? E muitas vezes até você deserda, né? Dos trabalhos no centro. Eu mesmo, quando eu comecei a minha carreira espírita, eu comecei como psicógrafo. E todo finalzinho de reunião eu psicografava alguma coisa lá, de ordem geral para o trabalho. E tinha um senhor lá que frequentava o trabalho há mais de 20 anos, muito mais tempo que eu, né? E eu recebi uma mensagem exatamente sobre esse assunto, de pessoas que deserdam do trabalho espírita. E aí eu li a mensagem para todo mundo, mas depois, eu como médium, eu senti que aquela mensagem era para aquele senhor, que já fazia 20 anos, que frequentava o trabalho espírita. Aí eu fui para ele, né, em particular, lógico, para não melindrá-lo, e falei, olha, eu recebi essa mensagem aqui e li para todo mundo, mas eu senti que ela foi do guia espiritual do senhor, diretamente para o senhor. Que o senhor está numa fase de desânimo, né, e que se o senhor não tomar cuidado, o senhor vai sair da casa espírita. Nossa, o homem virou um bicho comigo, brigou comigo, até levantou a voz, todo mundo, eu estava conversando com ele num canto, todo mundo viu que ele estava me dando uma bronca, sabe? E aí ele falou que imagina, ele era um frequentador da casa espírita há 20 anos, e que eu não fazia nenhum ano que eu estava lá na casa espírita, e que eu não tinha direito de falar aquilo para ele. Mas eu disse, não estou falando por mal, é o que eu senti, né? Se não for para o senhor, se o senhor realmente não for deixar a casa espírita, nossa, ótimo, desculpa. Ah, não passou 6 meses, o homem nunca mais veio na casa espírita. Não porque eu falei, né? Porque realmente a espiritualidade inferior tinha envolvido ele, né? E ele estava assim, parando de fazer as coisas que fazia antigamente e se sentiu mal e saiu do trabalho, né? Aliás, eu não ouvi nunca mais. Sumiu. Desejamos a conduta moral elegante. Contudo, muitas vezes, vozes interiores vaticinam culpas e limitações, levando-nos a acreditar em muralhas de imperfeições no que jamais conseguiremos transpor. Essas vozes interiores pode ser a sua consciência, né, fazendo aí uma cobrança do seu passado, do que você tem fazendo no presente, e às vezes pode ser obsessão também. Sempre que a gente fala de obsessão, não jogamos a culpa dos nossos erros nos obsessores, porque os obsessores nada mais são do que amigos, né, companheiros que se afinizam conosco em coisas erradas.
Porque quando você tem um bom espírito que te inspira, são afinidades de coisas boas que você está praticando e você atrai bons espíritos. Mas quando você tem defeitos, más tendências, automaticamente você atrai espíritos afins. Não só desencarnados, mas encarnados também. E aí vai ser uma troca de influência negativa. Então você, com seus defeitos, vai alimentar os defeitos do obsessor e o obsessor, por sua vez, vai alimentar os seus defeitos também. Então a questão de você sair das más tendências não é simplesmente afastar o obsessor, é afastar os seus pensamentos, os pensamentos negativos. Porque se você se equilibrar, naturalmente você afasta os maus e atrai os bons. Então quando você tem pensamentos negativos e a causa são obsessores, não pensemos que magicamente afastando os obsessores a sua má tendência vai acabar. Não. Você até às vezes afasta o obsessor, mas se você continua com as más tendências em pensamento e principalmente em atos, você vai atrair outros obsessores. Desejos louváveis não se harmonizam com os velhos sentimentos de cada dia. Expiação maior não pode existir para o aprendiz sincero do Evangelho, qual a de ter os nobres e frágeis propósitos agredidos pelos libelos que a própria consciência a afligem em razão de nosso ontem. Então, realmente, para a pessoa que está dentro da doutrina espírita, que tem todo um esclarecimento sobre as leis divinas, é um desânimo muito grande ele se deparar ainda com tantos defeitos. É comum, eu que estou na doutrina espírita há mais de 35 anos, às vezes você cometer algum erro, e é um erro que você comete há 20, 30 anos. Quer dizer, você pensa, nossa, já não era para eu ter melhorado nesse sentido, né? Há tanto tempo que eu estou na doutrina espírita, tanto que eu falo para não fazer isso para os outros, porque falar para os outros o que é certo fazer, isso é uma maravilha. Aliás, em se tratando de espírita, eu digo, como nós temos a doutrina espírita, nós somos a melhor pessoa para dar conselho. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me escutando aqui são ótimos conselheiros e sempre são procurados, né, para ajudar as outras pessoas. Mas nem sempre o que nós aconselhamos nós conseguimos fazer. Mas e aí? O que fazer? Ter paciência é o nosso tema, ter amor e nos perdoar. Nós não podemos, baseado nos erros que fizemos no passado, ficar nos culpando. Porque a culpa, assim como a reclamação, ela não adianta nada na nossa vida. Então, cada vez que você perceber, como eu citei o meu exemplo mesmo, que você está incidindo num erro, calmamente você observa, detecta que está insistindo nesse erro e se programa para não errar mais. Então, você analisa a sua vida, vê as oportunidades que você tem para desenvolver virtudes contrárias àquele defeito, né? Pede a Deus as forças necessárias, os bons espíritos, para te ajudar a não fazer mais aquele defeito. E eu tenho certeza que por um tempo você não vai fazer mais aquele defeito. Embora às vezes passa 1, 2 meses você volta a fazer novamente. Mas só o fato de você detectar o erro e se predispor a acabar com ele, e às vezes consegue acabar 1, 2 meses ou até mais, né? Já é um progresso. Às vezes erros que fazíamos todo dia ou toda semana, com esse vigiamento dos nossos defeitos, passamos a fazer esporadicamente, a cada 2 meses, 3 meses, né? Às vezes demora 1, 2 anos para você não fazer mais aquilo. É sinal que você progrediu. Porque acabar totalmente com determinados erros, que às vezes são milenares, né? Trazemos de muitas existências, não vai ser rápido. Então tem erros, principalmente os que têm base no orgulho, no egoísmo, que são os maiores defeitos que nós temos, né, os defeitos morais, demora. A Carolzinha fez uma pergunta exatamente sobre isso. Ela pergunta, como sabemos que um defeito foi curado da nossa personalidade? Quanto nunca mais você faz. Então, por exemplo, se você
explode com as pessoas e as humilham, né? E aí depois que passa você percebe, nossa, eu não devia humilhar aquela pessoa, falar aquilo. E aí você se policia e passa a não humilhar mais ninguém. Mas se passar uns anos, novamente você faz a mesma coisa, você progrediu, porque você ficou um tempão sem fazer aquele erro. Mas se voltou a fazer, é porque ainda tem. Até o André Luiz, ele diz que nos momentos graves é que nós podemos avaliar a nossa verdadeira evolução. Porque se você tiver com dinheiro, com saúde e sem problema familiar, é fácil você ficar bem. Eu até uma coisa que eu percebo sempre é quando eu vou em lugares de pessoas ricas, né? Por exemplo, aquele shopping em Campinas, o Galeria, tem aquele shopping em São Paulo também. Qual o shopping que a gente foi em São Paulo uma vez? Você gosta, não? Eu fui uma vez num shopping em São Paulo, Morumbi, mas era um shopping muito bonito. Até foi engraçado que eu não sabia muito. Eu entrei na parte de valet, sabe? E tinha, acho que uma Ferrari na minha frente para ser estacionada. Aí eu vi que eu não estava no lugar certo e saí, né? E aí fomos passear nesse shopping, né? Todo mundo educado, sabe? Todo mundo bem vestido, super atencioso. E aí você pergunta, nossa, como essa pessoa é evoluído moralmente, né? É que é pessoa que não tem problema. Quer dizer, a pessoa não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, tem dinheiro para comprar tudo. É muito mais fácil ela ser equilibrada. Né? Já se você não tiver dinheiro, tiver problema familiar, aí você estoura, você explode, né? Então, quando você tiver os problemas financeiros, familiares, né, ou de saúde, mesmo assim você não faz erro nenhum, aí é sinal que você está equilibrado, né? Então, para você saber se você tem o defeito ainda, você tem que ser testado no momento que você está com problema. Então, você está com problema de saúde, por exemplo, e a sua paciência é testada, aí você perde a paciência, é sinal que você está com paciência ainda, mas não tanta, né? Até é comum quando a gente está com algum problema financeiro, por exemplo, né? Principalmente o homem que tem essa responsabilidade, ele está com problema financeiro, ele chega em casa, ele maltrata as pessoas, ele é duro. Por quê? Porque ele está sofrendo, né? E aí a sua natureza aparece melhor. Então, muitas vezes a vida está boa e dá a impressão que a gente está elevado, né? Está equilibrado. Não. Para você provar que você está equilibrado, você tem que ter os problemas e mesmo assim continuar equilibrado. O Herculano Pires, que eu gosto muito, ele diz que a pessoa verdadeiramente evoluída, ela é boa em todos os momentos da vida dela. Então, quer dizer, momentos ruins, momentos de falta de saúde, ele sempre está do mesmo jeito. Já a pessoa que não é tão elevada, quando ela tem problema, os defeitos aparecem. Eu mesmo conheci um rapaz, né, por muito tempo, agora não tenho mais contato com ele, e era engraçado que quando ele era ao contrário um pouco do que eu estou dizendo. Quando ele estava com um problema financeiro, ele era humilde. Então, se não tinha muito dinheiro, ele era muito humilde. Mas quando ele tinha bastante dinheiro, estava com um bom emprego, né, não precisava pedir dinheiro para ninguém, aí ele era totalmente snob. Então, quer dizer, a pessoa varia, né, a sua personalidade conforme os problemas. O bem que desejamos nem sempre conseguimos viver e manter, menos ainda senti-lo. Então, nem sempre o que nós queremos é o que nós conseguimos fazer. Porém, tenhamos vigilância e fé. Essa é a trajetória natural de regresso ao encontro do ser. Então, nós temos que pensar que nós somos espíritos em desenvolvimento. E nós estamos numa fase de transição junto com o planeta, onde nós estamos sendo testados, né, de uma maneira muito forte. Nós nunca tivemos tantas pessoas fazendo coisas erradas, né, na política, no meio empresarial, e ao mesmo tempo tantas pessoas sofrendo nesse mundo, que ainda é de provas e expiações. Mas estamos aqui sofrendo essas provas e essas expiações exatamente para liquidar o nosso passado culposo
e merecermos voltarmos para esse planeta quando ele estiver regenerado. Então, esse momento que nós estamos vivendo no planeta, ele é decisivo para a nossa evolução. É o momento da gente abandonar, né, o homem velho, as más tendências, os grandes defeitos que acumulamos na outra existência e fazermos o bem, todo o bem que podemos nessa existência. Existe uma parábola que Jesus fala que é: os últimos serão os primeiros. Então ele diz que na seara todo mundo que trabalhou vai ter acesso à recompensa, que é o pagamento do dia. E os espíritas são os últimos. Então, em outras épocas, as pessoas foram chamadas, fizeram a sua parte, e tenham certeza que nós sempre fugimos. E agora, espíritas, nós temos a oportunidade de fazer a nossa parte, né, porque temos um esclarecimento muito grande, e teremos a paga do nosso dia, mesmo fazendo tardiamente. Então, é a última oportunidade das pessoas fazerem alguma coisa no planeta de provas e expiações. Quem não fizer a sua parte até essa geração, não voltará mais para o planeta. Então, essa é a última oportunidade que nós temos, é a última chamada para nós merecermos esse mundo melhor que vai acontecer nas próximas décadas. Então, será bom para o planeta, né, voltarem para cá só espíritos mais equilibrados, e será muito bom para nós também. Então, nós, se fizermos a nossa parte, lutarmos contra as nossas más tendências, e mesmo assim ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor, mereceremos voltar para esse planeta melhorado. Jamais, então, desistamos desse compromisso, pois que inexoravelmente esse reencontro se dará em algum momento, já que é um fatalismo das leis naturais e universais. Então, a grande fatalidade divina que todos nós estamos sujeitos é chegar à perfeição. Então, como estamos num planeta mais perto das primeiras existências, né, de primitivo, de provas e expiações, e estamos indo para os planetas melhores, que é feliz ou ditoso, celeste ou divino, então é a oportunidade de nós, de fato, entrarmos nessa linha de planetas mais elevados, onde o que domina não é mais o egoísmo, o orgulho, o interesse pessoal, e sim a solidariedade, o amor, né, e assim por diante. E a última, a melhor opção nessa retomada espiritual é o amor na busca das expressões celestes adormecidas em nós. Referimos-nos ao amor a si mesmo, contemplado por Jesus na essência de sua plataforma para a felicidade. Quando Jesus disse: amai-vos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E implicitamente ele estava dizendo para nos amarmos também, não é no sentido de nós pensarmos apenas em nós e desistirmos das outras pessoas. É exatamente o contrário. O dia que nós nos amarmos, nós vamos querer o melhor para nós. E o melhor para o nosso espírito é exatamente o cumprimento das leis divinas. Porque de duas uma, ou nós conhecemos e praticamos as leis divinas, principalmente a de amor, justiça e caridade, e somos felizes, ou nós não praticamos a lei de amor, justiça e caridade, e ao contrário vamos ser egoístas, orgulhosos, vamos pensar apenas em nós, e assim vamos sofrer. Então não vale a pena enveredarmos pelo caminho do egoísmo. O dia que nós verdadeiramente nos amar, nós vamos fazer o melhor para nós, que é fazer o melhor para os outros. Então o amor é um sentimento que ele começa em nós, né? Então nós nos perdoamos, nós nos compreendemos e se estende aos outros. E vira um ciclo, né? Eu me amo, amo as outras pessoas
e as outras pessoas começam a me amar. Já ao contrário, quando eu sou egoísta, eu não faço o bem para mim, só vou fazer coisa errada, porque não vou pensar nos outros, e os outros vão me deixar de lado. Então, quando eu sou egoísta, interesseiro, as outras pessoas percebem e começam a não me amar. E, por sua vez, também se defenderem, né? E se tornam egoístas, orgulhosos também, por sua vez, e se afastam de nós. Então, só o amor tem esse poder de unir as pessoas e um fazer o bem para o outro. Imaginem um dia onde todo mundo tem esse pensamento de fazer o melhor para os outros. Só que não só no âmbito pessoal, mas imagine no âmbito das nações. Se não fosse necessário os armamentos bélicos, se as pessoas não tivessem que se defender, se todo mundo ajudasse, se uma nação ajudasse a outra, respeitasse a outra, o dinheiro que nós temos no planeta, a tecnologia, transformaria isso num paraíso. Mas hoje, só em armas bélicas, né, se gasta muito dinheiro, principalmente nas grandes nações, e acaba faltando dinheiro, né, para as nações mais pobres, para investir na educação, para investir na alimentação e assim por diante, na saúde. Então, esse é o remédio, né? A melhor opção é o amor. O Alan fez um comentário. O Alan fez um comentário aqui, vamos ler. O amor cobre a multidões de nossos pecados, né? Então, realmente, no dia que a gente amar, nós vamos neutralizar todos os nossos pecados, né, que são os erros. É isso aí. Obrigado, Alan. Então, com essa mensagem, nós vamos encerrar, né? Vamos fazer a nossa vibração. Quem puder pôr um copinho de água para fluidificar. Então, nós só temos que agradecer esses momentos onde nós fugimos um pouco do dia a dia, da vida material, e nos concentramos aqui nesses estudos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que só nos dá responsabilidades para com o próximo e para conosco mesmo, no sentido de sermos melhores, de ajudarmos também as outras pessoas. Aproveitemos esses instantes para fazermos uma boa vibração para todo o nosso planeta. Enquanto muitos estão desesperados, desesperançosos, nós elevamos aqui o pensamento a Deus, entendendo que tudo está certo, que tudo é para o nosso bem, que Deus, nosso Pai maior, não nos desamparou, que nós estamos apenas passando por uma crise, onde nós vamos aprender muitas coisas, vamos melhorar e vamos construir um mundo melhor. Então, a todos que estão sofrendo, que Deus ajude com boas vibrações, dando a esperança e a paz necessária para que todos passem esse momento da melhor maneira possível. Pensamos mais perto de nós, nos nossos familiares, em pessoas que sabemos com problemas e necessitados. Envolvemos a todos com muito carinho, possam receber as boas energias que aqui estamos sentindo. Nós também, que viemos aqui estudar, que viemos aqui repor as nossas energias, né? Que Deus nos abençoe. Possamos voltar aos nossos afazeres, fortalecidos, mais esperançosos, mais fortes para continuar as nossas lutas contra os nossos defeitos e aproveitando cada vez mais as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento que a vida nos dá. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, e em nome de vocês encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos.